A partir de agora, na Rede Aleluia, programa Inteligência e Fé, com o Bispo Renato Cardoso. São 8 horas, que Deus abençoe a sua vida poderosamente nesta quinta-feira, 2 de setembro. Que o poder do Altíssimo te envolva, te proteja e faça com que você esteja constantemente no esconderijo dele, guardado de todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Uma das características de um psicopata ou um sociopata é que ele ou ela é uma pessoa incapaz de sentir culpa. Tanto culpa quanto empatia pelo sofrimento de outro. A pessoa não sente culpa alguma por ter feito alguma coisa errada, uma maldade a alguém, cometido algum erro de qualquer natureza. Isso é considerado uma doença, um transtorno, uma desordem mental, porque o ser humano naturalmente é programado para sentir culpa quando ele erra, quando ele peca, quando ele desvia de um padrão que está dentro dele. Não precisa nem ser um padrão da sociedade. Por exemplo, em todas as culturas do mundo, todas as nações do mundo, roubar é errado. Não existe um código penal, uma constituição de qualquer país que legalize o roubo, que diga, ó, roubar é legal. Não. O roubo é errado em todas as culturas. Como a traição é errada, como a mentira é errada. De onde vem isso? Isso vem de dentro de um compasso natural, uma bússola natural, que está dentro de cada ser humano, que é um pouquinho da natureza de Deus dentro de nós. Nós viemos como uma rocha que é cortada de uma pedreira, uma rocha pequena. Ela tem as mesmas características da montanha de rochas de onde ela foi cortada. Nós também fomos cortados, fomos tirados da natureza divina. Deus soprou o seu espírito em nós. Então, o senso de certo e errado está dentro de cada um de nós. E é por isso que a culpa é uma coisa. Preste atenção. A culpa não é uma ideia. A culpa não é um sentimento apenas, um pensamento apenas. A culpa é uma coisa. É algo que existe, é físico e existe dentro de você, da sua consciência, do seu ser, quando você transgride alguma lei, algum princípio moral que você sabe que é errado. Então, por exemplo, quando a pessoa mente, quando ela comete o erro da mentira, ela mente para a mãe, para o pai, marido, esposa, o patrão, seja quem for. Ela mente. O que acontece? Imediatamente ela se sente culpada. Ela sente uma culpa. Eu sei que ao longo da vida, por exemplo, eu falei no início que o psicopata e o sociopata não têm culpa. Aliás, não sente empatia ou culpa por nada. O sociopata é aquela pessoa que ao longo da vida ele foi por muitos traumas, por muitas experiências da vida, injustiças e tantas coisas que ele ou ela passou, que ele vai perdendo a sensibilidade, ele vai perdendo a empatia pelas pessoas. Então é normal que uma pessoa que já passou por muitas coisas na vida, ela perca um pouquinho a sensibilidade, e ela passe até a justificar o que ela faz. Como, por exemplo, tem gente que diz assim, não é certo, você viu aí aquele assalto que fizeram aqui no interior de São Paulo, em Araçatuba, quando uma gangue, não é, aterrorizou a cidade toda para assaltar bancos.
Então, normalmente, o assaltante de banco, ele não é um pé de chinelo, ele não é um ladrãozinho em pé de chinelo. Ele é uma pessoa cabeça, uma pessoa que pensa. Para armar uma operação daquela, tem que pensar, tem que ter inteligência. E como é que ele justifica, sendo tão inteligente, capaz, como é que ele justifica assaltar um banco? Ele diz assim: não, o banco tem dinheiro. Ele não pensa que o dinheiro é dos outros também, né? Ele não pensa que vai estar tirando não só do banco, mas o dinheiro do banco é das pessoas também. Então, na cabeça dele, ele justifica a sua ação dizendo: eu estou roubando, mas eu estou roubando do banco. Eu não estou roubando o trabalhador ali que depende de um salário mínimo. Então, muitos começam a justificar os seus atos e pecados para tentar lidar com a culpa. Você vê que a pessoa tem que arrumar uma desculpa. Só o fato de ela ter de encontrar uma justificativa para os seus atos já mostra que a culpa está dentro dela, porque ela tem que fazer alguma coisa com aquilo. Como é algo que a pessoa carrega, ela tem que fazer algo com isso. A culpa é uma coisa, a culpa é um peso, a culpa é como um exemplo que eu dei, você carregar um vaso, alguém te dá um vaso para carregar e diz para você: você tem que carregar esse vaso 24 horas por dia. Você, se for dormir, você tem que dormir com esse vaso atrelado ao seu corpo. Se você vai tomar banho, você tem que estar segurando o vaso. Para comer, você tem que estar com o vaso no colo. Pegar o ônibus para andar, para subir escada, para trabalhar, onde você for, você não pode se separar desse vaso. Carregue esse vaso para onde você for. Se você tentar colocar o vaso por um minuto em uma prateleira, em uma mesa para você descansar as mãos, alguém vai logo ver, pega o vaso é seu, tem que ficar na tua mão. Imagine isso. Imagine você ter de carregar alguma coisa 24 horas por dia, sem descanso, sem trégua. Isso é a culpa. É assim que muita gente vive, carregando dentro de si uma culpa. E essa culpa se transforma em quê? Essa culpa se transforma em raiva, a pessoa fica com raiva, ela começa a ter atitudes inversas, ela está com raiva dela mesma, né? Ela sabe que ela errou, então, para tentar esquecer a culpa, ela maltrata outras pessoas. Ela aponta o dedo para as falhas das outras pessoas, então ela se torna acusatória, crítica, ela fica mostrando os erros dos outros para ver se tenta tirar os holofotes de sobre ela. Ela não quer que ninguém fique olhando para ela, então ela fica uma pessoa amarga, crítica, murmuradora, tudo isso por causa da culpa que está dentro dela. A culpa vai gerando inúmeros sentimentos nocivos para a vida dela. Por isso que a palavra de Deus diz assim: deixemos todo o peso, todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Em Hebreus 12:1 nós lemos isso. Ou seja, Deus nos aconselha a nos livrar do peso, do embaraço, que é o pecado. Mas como nos livrar disso? Como nos livrar dessa culpa que a gente carrega? Só há uma forma. Não existe duas, não existem três. Só há uma forma de se livrar disso. É quando você se arrepende do que você cometeu, quando você confessa a quem de direito e pede perdão. E abandona aquele ato. Então, o que acontece naquele momento? No momento do arrependimento, da confissão e do perdão que o Senhor Jesus dá, ele toma aquele vaso, ele toma aquele peso que você vinha carregando, ele toma em mãos e diz para você: dá-me isso aqui. Deixa eu segurar isso para você, deixa eu resolver isso para você. Então ele tira aquele peso de você e você então, finalmente, como alguém que vinha carregando um peso enorme, e chega alguém e lhe ajuda e diz: deixa eu te ajudar, e você diz assim: ai, obrigado, que alívio. Assim você recebe o alívio quando o perdão de Deus vem sobre a sua vida. É a única forma.
Por isso está escrito: a nós pertence o corar de vergonha, mas a ti o perdão e a misericórdia. Quer dizer, para você alcançar o perdão e a misericórdia, você tem que corar de vergonha. O que é corar de vergonha? Quem já não se corou de vergonha? Quem já não ficou vermelho de vergonha? É o que acontece quando a gente tem de confessar o pecado. Chegar para alguém e falar assim: olha, eu errei. Olha, me desculpa, mas eu menti, eu traí, eu roubei, eu guardei mágoa, eu falei mal, eu xinguei. Enfim, quando você chega para alguém e confessa o seu pecado, você cora de vergonha. Mas o corar de vergonha dura alguns segundos, talvez minutos no máximo. Depois passa. Passa porque você tirou aquilo de dentro de você. Você esvaziou o seu coração. Então, agora você pode respirar aliviado, perdoado e recebedor da misericórdia, do perdão de Deus. Então, se você está carregando aí essa culpa dentro de você, saiba que você não vai conseguir se livrar disso e cada dia que passar, isso vai ficar mais pesado e a sua consciência vai ficar cauterizada no processo de você encontrar cada dia uma razão, uma justificativa para essa culpa. Se você quer se livrar, confesse, enfrente o corar de vergonha, mas saiba que logo após o corar de vergonha vem o perdão e a misericórdia de Deus.
Israel rodearam Jericó por 7 dias. E na última volta, ao toque das trombetas, as muralhas, que pareciam intransponíveis, caíram bem diante dos seus olhos. E nesta mesma fé, estaremos na semana da queda das muralhas. De 5 a 12 de setembro, travaremos uma guerra contra os problemas que se levantaram contra você e que certamente irão cair. A partir deste domingo, 5 de setembro, 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Jericó vai cair a partir deste domingo, 5 de setembro, até o dia 12. Toda esta semana, de domingo a domingo, nós vamos rodear as muralhas. E se há uma muralha na sua vida, um problema antigo, um problema intransponível, vamos ativar a fé. Foi o que a Maria Aparecida fez. Ela é advogada, mas havia uma trava, uma muralha na vida dela. Veja qual era. Meu nome é Maria Aparecida, Evangelista de Azevedo. Eu sou advogada e no início da minha vida profissional, já inscrita na UAB, com licença para advogar, eu não via saída para desenvolver a minha profissão. Existia assim uma muralha na minha vida financeira. Eu não via uma expectativa para eu desenvolver aquela profissão de advogada. Eu não me valorizava, eu não via perspectiva para desenvolver, nem ânimo eu tinha para trabalhar. Era uma vida que se limitava àquele comodismo, era até uma situação confortável que preferia ficar daquele jeito. Mas aí eu descobri que existe a fé e eu passei a exercitar essa fé. Nós aprendemos o exercício da fé através das campanhas na Igreja Universal, através de votos que eu me lancei e me propus a fazer com Deus, mas eu me propus a enfrentar os problemas e vencer com Deus. E eu vi que as portas foram se abrindo e eu vi que aquela muralha que existia na minha vida financeira, acima de tudo na minha vida pessoal, eu vi que aquela muralha caiu. Fui convidada para trabalhar num lugar, depois eu recebi uma proposta para trabalhar em outro lugar como advogada, já exercitando a minha profissão, já desenvolvendo o que eu aprendi. Eu já não via mais algo assim que me impedia de avançar. Então hoje eu vejo que existia uma muralha financeira. E uma muralha que vinha de muito tempo. Mas eu vi que aquilo caiu. Eu vi que aquela situação mudou, porque mudou todas as situações da minha vida. Eu que não tinha uma casa, consegui desenvolver, consegui comprar imóveis, consegui ter uma casa para mim e para minha família. Então eu vi que a muralha mesmo caiu. E eu vi que as portas se abriram e eu vi outros caminhos. No escritório que eu fui convidada a trabalhar, eu recebi uma proposta de me associar. Então eu sou sócia nesse escritório de advocacia, aqui em São Paulo, em número de processos é o segundo. Fé, para mim, representa vitória em tudo que eu fizer. Fé, para mim, significa a certeza de que eu vou obter aquilo que eu almejar, desde que eu obedeça, desde que eu pratique, porque não é só ouvir. É tomar para si, praticar, confiar e ver o resultado. De um lado está você, do outro, o que você mais precisa e deseja. Mas no meio, uma muralha que te separa de tudo isso. Não é assim que está a sua vida? Bem diante de você se levantou um grande problema
que todos os dias te intimida e parece que nunca mais vai sair. Qual é a sua muralha? De 5 a 12 de setembro, a semana da queda de todas as muralhas. No Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Hebreus 11:30. E é esta fé que nós vamos usar a partir deste domingo, dia 5 de setembro, até o dia 12, todos os dias rodeando as muralhas para que elas caiam na sua vida. Maria Aparecida tinha uma muralha financeira, que nada deixava ela prosperar. Mas essas muralhas caíram. Hoje ela é uma pessoa próspera, uma profissional de sucesso. E se você vê essa muralha na sua vida também, prepare-se, já começando neste domingo com a festa das primícias, como Jericó, que foi designada a primeira cidade da Terra Prometida, consagrada a Deus. Nós vamos consagrar, devolver a Deus as nossas primícias. São 8h22. Vamos agora às principais notícias do dia com a repórter Cíntia Cardoso. Olá, Cíntia, bom dia. O que você traz pra gente? Bom dia, Bispo. Bom dia a todos que acompanham o programa. Bom, eu começo falando sobre saúde. O número de municípios que não registrou mortes por Covid-19 cresceu 48% em agosto e passou de 1.678 em julho para 2.500 no mês passado, patamar que o país não atingia desde dezembro de 2020. Nos últimos 100 dias, a média de mortes por Covid-19 também registrou uma redução de 65% em todo o Brasil. O índice seria resultado da ampliação da imunização dos adultos, que triplicou durante esse período. Atualmente, cerca de 82% dos brasileiros com mais de 18 anos já receberam pelo menos uma dose de imunizante, enquanto 40% completaram o ciclo de vacinação. Outro indicador que mostra esse resultado positivo da aplicação de vacinas é a queda de internações em UTIs. 23 estados estão com menos de 60% dos leitos ocupados. O Ministério da Saúde prevê que toda a população adulta tenha as 2 doses aplicadas aí até o mês de novembro. Ótima notícia, aos poucos nós vamos vendo esta pandemia pelas costas, não é? Indo embora e acabando. Vamos continuar agindo conforme tem sido feito, protocolos. Quem não vacinou ainda, procurar vacinar, para que a gente possa virar essa página. Próxima notícia. Bom, agora uma notícia boa para os trabalhadores que nasceram em setembro e que optaram aí pelo saque aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Eles já vão poder fazer a retirada anual do dinheiro da conta. Segundo o calendário estabelecido pelo governo federal, esse grupo, os nascidos em setembro, terá até o dia 30 de novembro para realizar esse saque. Passado esse período, o valor ele retorna à conta do trabalhador do FGTS. É possível conferir o saldo do fundo e fazer a transferência do valor através do site fgts.gov.br ou do aplicativo do FGTS, ou ainda retirado nas agências da Caixa. Então, saque do aniversário do FGTS para trabalhadores nascidos em setembro. E vai até novembro essa janela, é isso? Exatamente, eles podem sacar esse valor até 30 de novembro. Tá ligado. E a próxima? Bom, a próxima é para aqueles trabalhadores que estão em busca de uma recolocação aí no mercado de trabalho. Até o próximo sábado vai acontecer de forma virtual o mutirão de empregos em São Paulo. A ação, na verdade, que costuma formar longas filas aí no centro da cidade, terá sua segunda edição online. De acordo com os organizadores, no ano passado foram realizados 300 mil cadastros para preencher 8 mil vagas. Mas este ano a expectativa é que 45 mil empresas participem do evento e juntas ofereçam 12 mil oportunidades de emprego para as áreas de comércio, serviços e indústria. O site para cadastrar o currículo é o comerciários.org.br. Então, mutirão de empregos online até sábado aqui em São Paulo. Lembrando que você que é da fé, se você diz, poxa, eu já procurei, já bati a porta, não tem emprego, ninguém me dá emprego. Ora, você pode se empregar, acredite no seu potencial, você tem um talento, você tem algo a oferecer, alguém precisa do que você tem a oferecer. Então, se ninguém te emprega, empregue-se a si mesmo, vá para cima, especialmente você que é da fé. Então, Deus te dá esse poder de você gerar a sua própria riqueza, a sua própria renda. Bom, Cíntia, muito obrigado. Bom dia, nós nos falamos novamente amanhã. Bom dia, Bispo. Até amanhã. 8h26.
Eu falava há pouco que Deus te deu talento, Deus te deu cabeça para você gerar riquezas. É isso que os segundos têm aprendido através do princípio das primícias. Na vida, quem não deseja ser o primeiro no que faz? Aliás, isso já é visto no ser humano desde pequeno. Ninguém quer ser o último. Numa simples brincadeira de criança ou numa disputada concorrência, o objetivo é o mesmo: ser o número 1, assumir a ponta, chegar ao topo do pódio. O que se aprende é: seja o primeiro. Mas e se eu te disser que o segredo para vencer é justamente não ser o primeiro? Pode parecer loucura, mas no reino de Deus, o que é honrado e coroado é o que assume o segundo lugar. O que se coloca nesta posição está declarando Deus como o primeiro em sua vida, que certamente devolverá o que se oferece a ele. Porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. São inúmeras as promessas para quem se faz segundo. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. O que Deus reserva aos que o priorizam não se limita apenas a coisas deste mundo. Ele nos honra com sua maior riqueza, o Espírito Santo. Tudo isso é dado exclusivamente aos segundos, a quem Deus faz os primeiros. Eu sou o segundo. Parece um contrassenso este princípio, porque quem é que deseja ser segundo? Todo mundo quer o primeiro lugar, né, na vida. Mas no reino de Deus, os primeiros são os últimos e os últimos são os primeiros. E o segundo também é primeiro, porque coloca a Deus em primeiro lugar. Você vê que o Espírito Santo, de todos os dias que ele poderia ter descido sobre os discípulos pela primeira vez, o batismo no Espírito Santo, ele desceu, escolheu descer no dia de Pentecostes, que era a festa das primícias, porque ele é a primícia de Deus e ele vem sobre aqueles que colocam a Deus em primeiro lugar. Os discípulos estavam todos reunidos em um só lugar, no cenáculo em Jerusalém, que era o último lugar que eles gostariam de estar, porque ali era o olho do furacão das perseguições aos cristãos, aos seguidores do Senhor Jesus. Mas Jesus disse: não vos ausenteis de Jerusalém até que recebeis do alto o Espírito Santo. E ali eles ficaram, colocando o Espírito Santo em primeiro lugar. Então, neste domingo, nós vamos começar a semana da queda das muralhas com a festa das primícias. 8h29, nós vamos agora, na segunda metade do programa, saber o que vai acontecer hoje à noite na Terapia do Amor.